Estresse. É bom anotar isso daí em algum lugar. Ele anotou ali. Doutora Mariana. Venha. Não, venha você junto. Já dá boa noite. Que sabe pouco. Você é a mediadora. Você é o elo, doutora. Não, peraí que eu vou filmar se você for fazer isso. Aqui, como o pessoal recebe notificação. Tá, pra onde a gente olha? Essa é uma pergunta bem importante. Estou me sentindo na boda real aqui. Do que lado tem câmera. Vai ser usada para a gente captar e fazer as edições depois. Então, a câmera não quase não precisa olhar. É sempre bom dar uma olhadinha, mas é a menos. Piscadinha e tal. E o Instagram que ficou no canto por causa do ângulo, né? Tá, a gente vai perguntar como é que tá o som, daí vocês dão uma olhadinha, tá? A gente fez os testes. Tá. Mas pode sim. Com essa minha voz forte assim. Começou já? É verdade. Tá? Online? Oi? Ao vivo já? Dando boa noite pro pessoal, para é? as notificações. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui esperando a galera entrar. Quero saber como é que tá o som. Tá tudo bem o som? As pessoas conseguem ouvir? Em torno do som, tá bom? Boa noite. Tá. Boa noite a todos. Dá pra começar? Como é que tá ali? Acho melhor a doutora Del perguntar como tá o som. Tá, como é que tá o som? Como é que tá o som? Como Tudo que bem? tá o som? Só olhada de microfone. Não precisa, né? Tá? O som tá Tá bom? Obrigado. Ali também tá bom? Então, oficialmente, boa noite, pessoal. Tudo bem? Depois de um tempo sem fazer live, depois de um tempo silenciando, sempre após o silêncio vem algo muito especial. E não podia ser diferente hoje. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema muito importante, muito atual, e para falar de emoções comuns a todas as pessoas. Hoje eu brinquei no stories anteriormente falando que eu estava ansiosa e com medo. E eu falei, e é verdade, a gente pode sentir medo e ansiedade. Mas estamos aqui com a gente, está aqui com a gente uma pessoa muito especial para nós, um instrutor da mente Runin. Algumas pessoas já têm visto nós falarmos sobre o assunto, sobre a mente Runin. Vários pacientes que operaram esse ano já receberam algumas das obras da mente Runin, que depois estaremos mostrando. Mas tá aqui, Daniel de Almeida. Tudo bom, Mari? Depois, pessoal, segue ele no Instagram, eu vou marcar. O Daniel é um dos instrutores da Mente Runin. E ele é o nosso convidado especial hoje para falar sobre esse tema super especial, para falar desse tema medo e ansiedade. A relação com a cirurgia plástica ou não, várias pessoas fizeram essa relação, mas sempre antes de falar da cirurgia, vem o sentimento, vem a emoção, não é? Os pensamentos ocorrem antes das emoções. Mas boa noite, né, a todos. Realmente é um prazer imenso a gente estar aqui com o nosso amigo e com uma pessoa que tem, vocês vão ver no desenvolver hoje, que ele tem um conhecimento diferenciado e uma maneira muito interessante e muito prática de lidar com essas questões psicológicas, né, na qual todos nós estamos envolvidos em algum momento das nossas vidas, né? E a nossa ideia sempre foi não simplesmente operar as pessoas. Operar é uma questão técnica, pura e simplesmente, né? E a gente tem que fazer a parte técnica, ela é importante. Mas a gente quer que as pessoas mudem genuinamente de dentro para fora. Então, realmente, a gente está ansioso para o que a gente vai ouvir hoje aqui. A gente espera que vocês gostem. Esse tema realmente foi escolhido com muito carinho, um tema muito especial. Então, eu vou deixar a palavra com o Daniel, com o Dani, que ele vai se apresentar para vocês e vai falar um pouquinho. Eu acho que inicialmente, antes de falar da ansiedade, primeiro, o que é mente Runin, né? Porque a gente fala tanto da mente Runin, então seria fundamental, acho que a gente começar a apresentação dizendo o que é a mente Runin e alguns dos seus conceitos. Boa noite, Dani. Boa noite, tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com a doutora Del e a Mari. Fico realmente muito lisonjeado de estar aqui. Acho que o trabalho que eles estão fazendo com os seus pacientes é de extrema importância, porque mostra mais uma vez que a gente
está fazendo algo muito sério e muito legal para as pessoas, tentando ajudá-las a que elas se libertem dos seus condicionamentos. Então, a mente Ronin, o que é a mente Ronin? A mente Ronin é um trabalho de expansão da consciência. Então, por que Ronin? Ronin é um samurai sem mestre. Então, depois que o samurai perde o seu mestre ou sai do seu clã, ele vira um Ronin. Ele responde pelos seus próprios atos. Então, com muita honra e verdade, ele segue um caminho da retidão. E a mente é aquilo que o Adel acabou de falar. Tudo começa nos pensamentos, depois vai para as emoções. A gente tem que entender que tudo vem do sutil para o material. Então, dominar os nossos pensamentos, entender mais sobre eles, é de suma importância. Perfeito. Perfeito. Dani, então me explica um pouco para as pessoas, medo e ansiedade. Como um instrutor da mente Ronin, como a gente aborda a questão do medo e da ansiedade? É normal? É comum? A gente refuta, a gente fala não pode sentir medo, não pode sentir ansiedade. Como que a gente consegue ajudar essas pessoas agora, várias que estão nos assistindo, com essa ideia do medo e da ansiedade? Então, a questão do medo, a gente pode até falar, não tenha medo, mas não é controle assim, nosso, não é assim. Então, o medo é uma energia de sobrevivência. Então, a natureza, ela expressa o medo. Um exemplo é quando um polvo é ameaçado e ele solta aquela tinta para se defender de um predador. Então, o medo, ele está como energia para que a gente possa reagir contra algo que nos venha bater contra a sobrevivência. E a ansiedade é um desses reflexos, porque a ansiedade, ela está muito na expectativa, né? Sem dúvida. Ou seja, está relacionada muito aos pensamentos. Se você fica com a cabeça cheia de pensamentos, normalmente você não vive o agora, não vive o que você está fazendo. É como vocês estarem com os filhos de vocês e realmente não estarem. É como se o Adel tivesse saído de uma cirurgia e a sua filha vem te dar um abraço, como eu vi ela fazendo hoje. Foi lindo, você deu total atenção para ela. E isso é viver o momento. Não é você ficar preso a pensamentos do que aconteceu na clínica ou no que vai acontecer amanhã. É realmente estar vivendo o momento. Até a gente conversava um pouquinho antes, conversava com o Dani, e a gente tem que entender que o mundo sempre foi e vai continuar sendo um lugar extremamente perigoso. Então, a questão do medo, a questão que eu estava comentando, é um reflexo, é o que o Dani falou, a questão de sobrevivência é uma questão física. Então, é natural sentir medo. Essa é a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender. Perfeito. É normal, você sente medo, é normal. O quanto você sente medo é que vai determinar se esse medo está dentro de um padrão racional ou se ele realmente está tomando conta no teu corpo e você precisa daí tomar consciência, por isso que ele falou da expansão da consciência, precisa tomar consciência que esse medo que você está tendo realmente é desproporcional e o que você vai fazer com isso? À medida que você torna a reação consciente, que você entende o que está acontecendo, você tem capacidade intelectual de lidar com isso e de dar o devido valor, o devido peso, a devida importância e intensidade a esse medo. Por exemplo, é uma barata, para aqui na frente. Não é uma barata. A pessoa pode ter nojo, a pessoa não quer pegar, mas você tem um medo, um pavor, sair correndo, desesperar, quer dizer, um pouco desproporcional. Mas agora vem uma questão. Citando no exemplo da barata, mas tudo, normalmente o medo, ele está correlacionado a algo que a gente viveu no passado. Não é verdade? Sim. Normalmente a pessoa vem, vamos falar, vinculando um pouco a cirurgia. A pessoa realizou um procedimento, ela teve um azar, ou a anestesia não foi legal, ou a cicatrização não foi boa. Para refazer esse segundo procedimento, vem o medo, vem um pavor, vem algo que é além do medo, que até impede ela, às vezes, de realizar o procedimento e, de repente, ser feliz. Então, como passar por esse estágio? Primeiro é reconhecer que tem o medo, então é normal, gente, todo mundo sente medo, não é evitar o medo. Perfeito. E depois, Dani, como que chega? Então, a doutora Adel acabou de falar, excepcional. O medo, ele começa pelo físico. Então, você vai sentindo, por exemplo, quando você está com medo, um tremor nas pernas, você sente uma inquietação nos pés, você vai se movendo e o medo ele vai subindo. Ele vai atingindo o abdômen, ele vem para a região do diafragma, você começa a respirar com dificuldade. Se ele sobe para a cabeça, ele vira pânico.
Então, porque mentalmente, segundo as tuas memórias traumáticas de dor, você gravou algo que foi muito trágico para você e você começa a se defender. Então, esse medo, ele toma conta. O primeiro passo que a gente deve fazer, a gente estava começando antes, né, Andel? Primeiro passo. Sempre que você tiver medo, você coloca a língua no céu da boca, manda a energia para a planta dos pés. Porque a energia do medo, ela sobe pela planta dos pés. Existe uma energia na Terra chamada energia telúrica que ela sobe. Ela está sempre alimentando a natureza e as pessoas que habitam o planeta a sentirem essa energia. Então, a primeira coisa é você concentrar na planta dos pés. O doutor que trabalha com artes marciais é muito isso, né? Você coloca total na planta dos pés, flexiona os joelhos, descalço e coloca o medo na planta dos pés. O fluxo de energia. E respira. Trabalhe com uma respiração diafragmática, que muita gente fala para mim, mas não é uma respiração normal a diafragmática. Sim, ela é a mais normal que existe. Se você for observar um bebê, ele nasce com a respiração pelo abdômen. Nós, ao longo da vida, pela nossa ansiedade, a gente vai tornando a respiração mais curta e o diafragma vai se encurtando. Por isso que vai ficando cada vez mais difícil. Então, para você vencer esse medo, você tem que primeiro aceitá-lo e depois ir em direção a ele. Se eu tenho medo de montanha-russa, o que eu devo fazer? Eu vou até a montanha-russa, sabendo que é seguro. Por exemplo, no caso da cirurgia plástica. Gente, se for com a doutora Adel, me coloca em suas mãos. Um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil. Então, o medo não é justificável racionalmente. Primeiro você usa a parte mental para estudar. Não, vou fazer com o melhor cirurgião. Eu tenho um trauma passado de alguém que me fez um mal, entre aspas, porque eu não fiquei satisfeito. Mas você deve ir em direção ao medo. Vencendo o medo, você consegue ter uma visão melhor de tudo e das coisas. Eu acho que tem algumas coisas que o Dani comentou agora. Primeiro, existe uma reação física no medo. A gente tem um sistema nervoso, chama sistema nervoso autônomo, ou vegetativo, que você não controla. Quer dizer, uma pessoa, pelo menos normal, ela não consegue controlar a frequência cardíaca dela, dilatar ou contrair o brônquio. Então, tem coisas que você não controla. Você tem uma parte do teu organismo que responde a isso, que faz exatamente isso. Começa a dar taquicardia, a pessoa pode suar frio, Perfeito. O brônquio dilata para ela respirar melhor, a pupila dilata. Quer dizer, são reações de defesa. Você manda o sangue para o cérebro e para o músculo, você tira o sangue das vísceras. Então, existe toda... o corpo se readapta para uma situação de medo. Essa é a primeira situação, isso é normal. Quando ele começa a subir, que você tem que realmente mandar essa energia de volta para baixo. E a respiração, apesar do pulmão estar no tórax, a respiração ela é abdominal, ela é diafragmática. Então, o diafragma trabalhando e expandindo a tua respiração, então a gente até conversava, exatamente. Sim. Tem duas maneiras de você abolir o medo e essa ansiedade que toma conta da pessoa. Ou você vai fazer um exercício, você vai correr, você vai praticar uma arte marcial, você vai fazer um exercício para você entrar em movimento, você gastar essa energia, ou você vai respirar. Porque quanto mais ansiosa a pessoa está e mais ela trava a respiração, isso na verdade vai subir o teu medo, ele vai para os pensamentos, esses pensamentos vão retroalimentar o teu medo. Então você entra num círculo vicioso que ele tem que ser quebrado. Perfeito. Então, existe uma parte física, ela te dá sinais de que você está perdendo o controle. É nessa hora que você tem que tomar consciência e tomar as atitudes que sejam necessárias. Mais ou menos assim? Perfeito. Perfeito. E a diferença entre o medo e a ansiedade, assim, para as pessoas terem essa noção de reconhecer... O caminho é o mesmo? Do medo e da ansiedade para você vencer? Sim, o caminho ele vem, a energia ela vem pela planta dos pés. Só que a ansiedade ela está mais relacionada aos pensamentos. O medo é algo que sobe, toma conta, é uma emoção de sobrevivência, enquanto que a ansiedade ela está muito vinculada aos pensamentos pela expectativa, porque você sempre espera algo. Então, a ansiedade sempre está ligada ao futuro e a depressão está ligada ao passado. Então, quando você está ligado ao passado, você geralmente está melancólico, está pensando em coisas que já aconteceram, e a ansiedade sempre é o que vai acontecer, o que esperar. Como você falou na tua live hoje, achei demais. Gente, eu tô ansiosa e tô com um pouco de medo. Muito legal. É normal. E na cirurgia, o que eu percebo, e é muito comum,
as pacientes estarem ansiosas pelo resultado. Então, elas estão ansiosas pelo futuro que está por vir. E que, às vezes, é diferente daquilo que elas esperam. A gente sempre brinca, né? Que paciente deve ser paciente. E aí tem uma parte interessante nisso, porque normalmente a gente orienta os pacientes, olha, vai fazer uma cirurgia, a cirurgia vai durar tanto tempo, você vai receber alta no mesmo dia ou no dia seguinte, você vai passar por um período de pós-operatório mais ou menos assim, tanto tempo de dor, tanto tempo de restrição, tanto tempo para se adaptar, e o resultado final que você vai ter, por exemplo, vai ser em 3 a 6 meses. Daí com 4 dias de cirurgia, a paciente manda mensagem para Mari, não estou vendo o resultado, o que está acontecendo? Então, nessa hora, como o próprio Dani citou, você tem que ter a parte racional, tem que pensar, não, peraí, tem 4 dias, eu aparentemente estou bem, quer dizer, não, eu operei a mama, uma mama está o dobro do tamanho da outra, está quente, está vermelha, quer dizer, aí não é questão de medo, é questão até de você ser prudente e tomar precauções. Mas no resultado específico da cirurgia, se foi orientado que vai levar de 3 a 6 meses, não havendo nenhuma intercorrência que você julgue grave, você tem que esperar de 3 a 6 meses para ter resultado. Então, isso a gente lida bastante com isso, né? E procurar falar, né, Dani, estar próximo de pessoas que efetivamente vão contribuir com algo positivo. Perfeito. Porque a ansiedade existe, mas se nós vamos e procuramos alguém para compartilhar a nossa ansiedade e a pessoa ainda alimenta, porque a gente não se alimenta só daquilo que a gente come, né? Aí piora, né? Com certeza. Se fosse para dar uma dica para os nossos pacientes, Dani, o que a gente poderia dar para essas pacientes que estão aguardando a cirurgia, que têm ansiedade, que sofrem pela expectativa do futuro mesmo? Primeiro, respirem, meditem. Você, como o caminho da mente ruim, um caminho interno, o Akbar sempre fala muito que é um caminho de 30 centímetros que vem da mente até o coração. Então, você tem que trabalhar a tua mente. Você tem que saturar a tua mente com coisas positivas, com pessoas positivas. Porque o mundo hoje parece que a gente está vivendo um mundo caótico onde no próprio Facebook, Instagram, é legal você comentar o negativo das pessoas e não o positivo. Desculpa, no meu canal e eu vejo no canal de vocês, a gente sempre busca o positivo, busca sempre elogiar as pessoas, tratar bem as pessoas, porque se a gente propagar uma onda de pensamentos negativos e coisas ruins, não é esse o caminho. Perfeito. O caminho sempre fica mais conturbado no negativo. Pode Desculpa, falar? não, por favor. Fale. Eu ia comentar que até quando você comentou que a depressão está no passado, é impressionante. Se pegar a vida de todas as pessoas houveram momentos bons e houveram momentos ruins. Né? Ninguém viveu só momentos ruins e tampouco só momentos bons. Mas a gente tende a fixar o nosso pensamento e nos alimentar com os momentos ruins. Isso acaba prendendo a pessoa no passado e mostra que essa dor que a pessoa teve acabou não se tornando aprendizado. Então, eu acho que um pouco do que a gente tem que entender é bem isso que você falou, é focar nas partes boas, né, que você teve na tua vida e se alimentar disso. Isso com certeza vai te levar uma melhora da tua consciência, pensamentos mais positivos. Isso no dia a dia vai acabar te fazendo bem, melhorando o teu rendimento, melhorando o teu relacionamento em família, inclusive atraindo para perto de você pessoas que têm esse mesmo pensamento. Perfeito. Perfeito. A paciente fala que tem medo da anestesia. E ela fala, qual a melhor forma de lidar com ele? Quando a gente tem medo, a melhor forma é buscar informações a respeito de algo que está nos trazendo medo. O Dani falou, tem medo de montanha-russa. Como vence o medo? Vá numa montanha-russa e vença o medo. E vai sentir o frio na barriga, vai vencer. Quando a paciente tem medo da anestesia, vá no cirurgião, receba as informações e faça a anestesia. Eu vou dar eu vi onde ia chegar já. Então, uma conclusão. Como é? Pode ir? Não, é que a anestesia a pessoa tem motivo para ter medo da anestesia. No qual ela literalmente vai entregar o bem mais valioso que ela tem, que é o corpo dela, na mão de um outro profissional. Entendeu? Ela vai sair do seu estado de consciência e de vigília, né? E obviamente, já se escutou, e existem complicações relacionadas à anestesia. Então, vamos tomar esses fatos como verdadeiros. Então, existe um medo
justificável de você ter medo da anestesia, tudo bem. Mas a questão é você perceber que a anestesia nos últimos anos, nas últimas décadas, evoluiu muito. As drogas são melhores, os efeitos colaterais são menores, a monitorização do paciente é melhor. Então, como toda a medicina evoluiu, a anestesia também evoluiu. Então, não se justifica todo aquele medo da anestesia, mas tão pouco se justifica você achar que você vai fazer uma anestesia, vai fazer uma cirurgia, como você faz algum outro tipo de passeio, alguma outra coisa normal. Então, existe uma questão para se ter medo, mas daí você vai procurar um profissional qualificado, você vai procurar uma instituição qualificada, você vai se informar sobre a estrutura. A gente sempre fala, e é uma coisa que a gente repete em quase todas as lives, vou fazer uma lipinha, doutor, e daí o médico falou que pode fazer no consultório. Não, peraí, você está me dizendo que você vai fazer uma cirurgia invasiva, super invasiva, que é uma lipoaspiração, num consultório, sem exame, sem anestesista, sem uma estrutura de suporte caso haja uma complicação. Então, daí deixa de ser medo para se tornar imprudência. Perfeito. Então, eu acho que existe. Mas, considerando que a pessoa mesmo, qualquer um de nós aqui, racionalmente, for fazer uma cirurgia, vai ter, em algum momento, algum medo na anestesia. Como que lida com isso? Como ir além do medo? A mente ruim fala muito de dominar o medo e ir além dele. O que seria esse além para que as pessoas pudessem vencer efetivamente o medo? Então, tem um templo no Oriente que, quando você chega na frente desse templo, ele é cheio de caveiras, de facas, de foices, é tenebroso. E a maioria das pessoas não entra no templo. Eles ficam ali fora. E é o templo do medo. Logo que alguns têm coragem e ultrapassam o portão, eles observam aquelas imagens que a gente vê em filmes de um gramado verde lindo, cisnes caminhando. Às vezes, não, isso era o medo? Então, o medo, ele está como um alerta para você. Mas quando você, mentalmente, cria um cenário propício com pessoas qualificadas, e aquilo vai te fazer tão bem, porque vai fazer algo para a tua autoestima e vai te levar a um patamar de felicidade maior, porque eu acho que o doutor tem muito isso, de clientes que adoram o resultado e têm uma vida diferente depois da que tinham antes. Porque a autoestima é muito importante. Então, o medo ele sempre vai existir. Cabe a você, como o doutor acabou de falar, ver o que é prudente e o que é imprudente, buscar sempre a prudência, mas ir em direção ao medo, sim, enfrentá-lo. E o além dele vai ser? E você sabe que, como você comentou do medo da anestesia, isso tem um lado muito positivo na situação. Porque se a pessoa tem medo da anestesia, ela sabe que, como ela vai ter que enfrentar e passar por esse medo para realizar a cirurgia, se ela efetivamente for realizar a cirurgia, ela vai ter que ser muito honesta e muito sincera com o médico dela, com o cirurgião dela. Ela não vai pensar, não, eu estou tomando esse remédio, mas eu não vou contar para o meu médico. Porque daí entra um lado mental, racional, que ela fala, peraí, mas e se eu não contar? E se por conta desse remédio eu tiver uma complicação na minha anestesia? Então a gente tem que entender um lado positivo do medo e um lado realmente de preservação da espécie. O medo é fundamental. Então, em vez de ver o lado ruim dele, veja o lado bom, tome proveito e aprenda lições em relação a isso. Eu tenho um exemplo bem legal para dar disso. Eu tenho um amigo e ele é extremamente ousado nas aplicações com o dinheiro dele. E ele chegou para mim e falou assim, meu amigo, quer aplicar junto comigo? Eu não vou falar agora para você do que ele pediu para aplicar, mas eu não tinha conhecimento, eu falei, não vou aplicar não. Pois bem, ele acabou de comprar um carro importado agora com o dinheiro dessas aplicações. Eu tive medo por não conhecer. Então, quer dizer, você sempre tem que analisar a situação, mas como aquele dinheiro para mim não iria fazer tanta falta, eu podia ter arriscado. Você tem que entender que com um pouquinho de risco existem grandes resultados. Quando é muito simples, vamos aplicar na poupança. A gente sabe que o juro da poupança hoje é irrisório, mas beleza, você está seguro. Então, quando a gente se arrisca um pouco mais na vida, a gente tem os melhores resultados. Não foi assim? Quando você conheceu a Mari,
quando eu conheci minha esposa. Arriscou namorar uma mulher mais alta. Então, Não, daqui não teve risco nenhum. Aqui eu já estava seguro. Já estava seguro? Foi intuição. Isso fica uma dica para uma próxima live, a gente falar sobre intuição. Legal. Que é quando o teu espírito te orienta e te diz e você sabe que vai dar certo. E tudo vem no coração, né, Dani? Tudo no coração, tudo. Boa. Te peguei, né? Boa. Gente, tem algumas perguntas, todas as perguntas elas têm relação umas com as outras, né? Mas se tiverem algo específico que as pessoas queiram saber, ou algo sobre o conceito da mente runim, a gente vai lançar uma palestra agora, em breve, em outubro. Já falamos sobre o título e vai ser postado futuramente. Mas eu vou ler as perguntas que foram feitas, tá? O que devemos fazer para acalmar a nossa mente e nos sentir mais seguros em relação às dificuldades diárias da vida? O que fazer para acalmar a mente? O que fazer para acalmar a mente? Porque se a gente acorda, eu acho que quase todo mundo aqui acorda com o despertador do celular. Perfeito. Aí, acorda com o despertador do celular, abre o quê? WhatsApp. WhatsApp. Aí no WhatsApp tem um monte de pergunta, eu falo por mim, tá? Também. Sim. Um monte de pergunta lembrando das atividades que a gente tem do dia a dia, das preocupações. Como de dica para as pessoas, assim, Dani, como a gente fala para as pessoas, como que você fala para os teus amigos, como que você lida com essa questão? E a Adel, que também está mais evoluído do que eu, estamos todos em evolução, né? Pode passar para os pacientes. Doutor, quer começar? Por favor. Então, a questão imaginar que nós temos uma grande quantidade de informação hoje. É muita informação. Já dizem que hoje um menino de 7 anos tem mais informação do que já teve um imperador romano, por exemplo. Os 70. Né? Então ele tem muita informação. Mas eu pergunto, essa informação gera sabedoria? Ou essa informação só gera mais caos dentro da mente das pessoas? A mente Ronin, ela busca, através de um caminho de sabedoria, de um caminho de expansão consciencial, que você acalme essa tua mente e entenda que os pensamentos, eles não são o que você é. Porque, se vocês concordarem comigo, você nasceu de um pai e de uma mãe que foram te dando todo o suporte, mas foram te ensinando várias coisas. Inclusive te deram um nome que não foi você que deu, te deram uma religião que não foi você que deu. Eles te deram um caminho, muitas vezes, que não foi o que você escolheu. Então, nós somos frutos de vários condicionamentos. Então, para a gente acalmar a nossa mente, a gente tem que procurar primeiro entender que somos seres condicionados e que, através de leituras e conhecimentos que nos levem a refletir sobre quem nós somos, nós vamos conseguir entrar cada vez mais dentro do nosso coração e descobrirmos o verdadeiro eu, que é isso que o Adel acabou de falar. Esse eu intuitivo, esse eu que não precisa pensar. Isso é a mente, Ronin. É algo que está além da mente. É algo que o meu corpo, ele age pelo espírito. Eu não ajo porque foi emprestado um conhecimento do meu pai ou da minha mãe. Não que esse conhecimento não possa ter me livrado de um monte de coisas, mas eu tenho que entender que eu sou o meu mestre. Eu sou um Ronin. Eu sou um guerreiro que vou lutar com as minhas armas e vou atuar cada vez melhor na vida para que ela seja cada vez mais uma vida com V maiúsculo. Não só vir ao mundo para sobreviver, mas estar aqui para viver. Perfeito. Vamos lá. Se você quer, eu quis passar um dia, fiz um vestibular de medicina, fiz uma residência, tive várias provas, eu estudei para essas provas. Eu desenvolvi a parte intelectual. Eu estudei, teve coisa que eu decorei, teve coisa que eu não gostava, que eu decorei, que hoje eu não lembro, tem coisas que eu aprendi. Eu desenvolvi a mente. Se você vai para a academia e desenvolve a tua parte física, você cresce, você fica forte, você começa a aumentar os pesos, você precisa treinar para ir para a academia. Se nós dois aqui começarmos, se eu ficar um ano treinando na academia, eu não for daqui um ano eu quiser fazer o mesmo peso que ele vai fazer, eu não vou conseguir, entendeu? O Dani é professor de tênis, ele sabe que o tênis é uma prática constante, porque é uma coisa milimétrica e isso leva tempo. E o que a gente esquece diariamente é de alimentar o nosso espírito. Né? Quanto tempo por dia as pessoas param, por exemplo, meditando ou simplesmente param?
Você vai em qualquer lugar, você vai numa recepção, tem 30 pessoas, 28 estão no telefone e 2 estão procurando o telefone. Muito bom. Verdade. E uma está sem bateria. Quer dizer, as pessoas não param, às vezes, simplesmente não fazem nada. Não fazem nada. E daí quando você para, você não faz nada, e você começa a olhar para dentro de você, é quando você vai encontrar o teu verdadeiro eu. Que daí não é o nome que você tem hoje, o nome que te deram, os pensamentos que te deram, e você vai se encontrar. E à medida que você for se encontrando e desenvolvendo isso, você vai desenvolver mais a intuição. Ah, mas eu não tenho. Tem. Todo mundo tem intuição. A Mari aqui, ela falou de evolução, ela é extremamente intuitiva. A Mari chega... de mulher. Não é. A Mari chega ao ponto de olhar uma pessoa e fala, não, essa pessoa, ela não sei, ela teve uma vida sofrida, provavelmente ela perdeu alguém na vida. E com entendimento a pessoa vem e conta pra ela isso. Isso que é o mais impressionante. Ela atrai as pessoas porque ela tem muito para ajudar para as pessoas. E todo mundo tem uma intuição. Esse lugar não... Sabe, o clima tá ruim, a energia tá ruim, ou você entra num lugar, você se sente bem. Então, o que a gente tem que fazer é reconhecer isso. Perfeito. Como genuíno e desenvolver isso. É um poder, né? é um poder. Que todas as pessoas podem desenvolver, né? E todo mundo pode desenvolver. Lógico, com mais facilidade ou menos, no maior ou menor grau, ninguém está falando que vai todo mundo ser igual. Mas você tem que desenvolver e ser a melhor versão que você pode ser de você. Então, para desenvolver isso, você tem que começar a parar de olhar para fora, parar de se alimentar com o que o mundo tem te trazido hoje e começar a se alimentar com o que você tem de dentro. Que é a parte mais bonita de você. E dentro do coração, todas as pessoas são boas, né? Sim. Todos os seres humanos têm algo de melhor para oferecer. Agora eu vou aproveitar o gancho aqui, considerando essa máxima, essa verdade, de que todas as pessoas são boas, todas as pessoas têm algo bom para oferecer. Muitos medos são criados por coisas que ouvimos dos outros, não é verdade? Sim. E daí? Como fazer, então? A gente silencia a mente, a gente para um pouquinho nesse mundo corrido e caótico, vê tudo que está dentro do nosso coração e aí a gente evita conversar com as pessoas que alimentam traumas nossos, a gente se afasta, como que a gente... Mari, o que eu tenho aprendido com a mente Ronin é que você não precisa afastar ninguém, as pessoas vão se afastar de você. Então, a pessoa que não estiver brilhando junto com você, ou não estiver naquela trilha querendo buscar sabedoria e conhecimento, ela não vai conseguir estar com você. Você vai ser o chato da história, você tem uma vida diferente. Achei bárbaro você falar que... E é isso. Quantas pessoas entram em casa e ligam a televisão para não ficarem sozinhas? Você não tem um momento com você mesmo. Você tem que entrar e estar escutando algo. Você não pode sentar, fechar os olhos e olhar para dentro. Então... E o Adel fala com essa propriedade porque ele estuda a mente Ronin junto comigo, junto com a Mari. Quer dizer, a gente está buscando uma evolução espiritual, sim, porque a mente Ronin é espiritual. Ela busca essa ligação com esse nosso eu interno, né? E o que é legal que você comentou, isso é bem importante frisar, que nos princípios da mente Ronin, você vai ser o seu mestre. Isso é muito importante. Então, não é uma seita que você vai ficar dependendo de um guru, com todo respeito às seitas, ou às religiões, ou ao que for. É uma coisa maior, que você vai receber ferramentas para você mesmo se alimentar e você não depender das pessoas. O próprio Akbar, se a gente conversa com ele, ele fala, eu vou te acompanhar por um período. A partir daí, meu amigo, você vai ter que andar sozinho. Quer dizer, ele não quer criar essa dependência da gente. Então a gente teve, realmente foi um privilégio você ter tido acesso a esse conhecimento. E agora a gente foi deixado nos livros, né? Que está sendo deixado nos livros, que o Dani vai apresentar daqui a pouco. E eu sempre falo que eu acho que é uma obrigação nossa a gente poder compartilhar isso, porque uma pessoa que a gente toca o coração e que evolua, vai ter valido a pena. Porque essa pessoa vai tocar outra pessoa, e a Mari pode dizer melhor do que eu, a gente tem recebido quase todos os dias... Várias mensagens de agradecimento. Hoje eu recebi uma que falava bem assim, obrigada por você lembrar e se preocupar comigo. Legal. A paciente agradeceu o carinho de ter enviado um livro para ela e ela se sentiu importante por ter recebido um livro. E quando a gente envia um livro que nós já lemos e que fez muita diferença na nossa vida,
Seja o primeiro livro. Dani, pega ali os livros pra Vamos gente. pegar. Do autocontrole emocional. Ó. Do medo, ansiedade, tema de hoje, e pensamentos circulares. Muito Ou do saber conviver. Opa! Tá vendo aqui? E o da anatomia da consciência, a gente viu esses três. A anatomia da consciência é o quarto e tá sendo lançado mais. Qual é o nosso objetivo? É transferir um pouco do conhecimento que a gente captou. Eu captei de uma forma, a Del captou de outra, o Dani de outra. E fazer com que a vida de cada um que está aí assistindo, com a vida de cada um dos nossos pacientes, se torne uma vida mais feliz. Porque à medida que a gente consegue adquirir sabedoria, aí a gente consegue viver, como o Dani falou, viver com V grande. E não é por acaso que viver é vitória também, tem várias outras palavras que também são com V, porque a vida está relacionada a isso, né? A você viver, a controlar as emoções. Eu como lógico, uma formação médica acadêmica, a gente sempre fala no começo, até eu não comentei, mas eu vou deixar bem claro. Não existe nenhum conflito de interesse meu e da Mari com a mente Ronin. A gente não participa, a gente não recebe royalties, não sou instrutor. Exatamente. Eu preciso deixar isso bem claro, porque hoje em dia a pessoa começa um negócio, olha, veja só, eu como esse chocolate me dá energia. Quer dizer, é uma propaganda. Não é em absoluto isso. E as pessoas que realmente acham que é isso que está acontecendo, naturalmente vão se afastar. Como o Dani disse, a gente realmente está entregando isso porque eu acho que é uma obrigação minha de devolver um pouco do que eu recebi. Hoje tem uma paciente nossa que eu atendi no pós-operatório de 6 meses, conversei com ela, e daí ela falou, e também tá. E ela resolveu se abrir para mim, elas não se abrem para mim, mesmo que eu sou um cara muito mais direto e mais prático, as pessoas me conhecem, sabem disso. Mas ela falou, doutor, nossa, eu tô muito triste porque a minha filha vai se casar. Eu falei, nossa, que coisa boa, tua filha vai se casar, olha que legal, ela vai ter a família dela, daqui a pouco vai ter os netos. E ela se abriu para mim, ela falou, não, mas eu perdi meu marido recentemente, e daí eu só tenho ela vai ver. Daí eu falei, tá, mas quantos anos tem tua filha? Ela tem 30 anos. Eu falei, eu tenho um casal de filhos, então eu posso dizer com propriedade que eu sei que eu estou criando os meus filhos, eles não são meus. Eu sei. A gente, meu filho quer ficar a vida inteira. Não quero. Eu quero que eles sejam criados para o mundo, que eles criem as asas dele e que eles vivam. E daí eu conversei com ela, daí quantos anos você tem? Ela falou 63. Eu falei, tá, vamos supor que nós vamos viver até os 80 anos todos. Então daqui 17 anos, quando a senhora partir, né, pelo menos fisicamente, a senhora não estiver mais aqui, a tua filha vai ter 47. E daí ela vai começar a vida dela. Ela não vai ter um marido, ela não vai ter um filho, ela não vai ter vivido nada disso dela. E bem, hoje eu recebi o livro, e ela falou exatamente, hoje eu recebi o livro do medo e da ansiedade. Nada por acaso. Nada por acaso. O lençol não vai nascer nem antes nem depois. Se você recebeu hoje esse livro, e por acaso a senhora está me contando hoje... Qual deles? Né, do medo, da ansiedade e pensamentos circulares, que é exatamente para isso. Eu falei, talvez tenha alguma coisa para a senhora olhar e ler nesse livro, e que vai te tocar, e que eu tenho certeza que a filha dela vai casar, vai ter filha, vão ver os netos, e isso vai encher de alegria a vida dela, e na frente ela vai entender o que a gente conversou hoje. Mas a gente tem tido várias pacientes, a Mari recebeu várias mensagens, era bem no momento que eu precisava. Então a nossa intenção genuinamente é devolver um pouco do que a gente teve. Então você que recebeu o livro, você que operou, todos os pacientes que operaram esse ano estão recebendo o livro. Recomendo que vocês leiam 10 a 15 minutos por dia. É uma leitura fácil, não é uma leitura complexa. A Anatomia da Consciência é um livro mais pesado, tem que ter lido os outros antes. Claro que o Adel está lendo com mais facilidade do que eu. Não, às vezes é só um momento, amor. Sabe que às vezes é um momento que a gente tá mais focado. É só essa questão. Né? Mas eu realmente gostaria que as pessoas lessem e que elas conseguissem, né, receber um pouco do que a gente teve. Do muito, né? Tá? Para quem quiser saber mais, existe um site que é www.icakbar.com.br. Lá estão os livros, lá está a história. A gente vai escrever tudo isso depois. É isso, né, Dani? É isso mesmo. E é isso mesmo, gente. Eles compraram os livros. Eu não vou falar a quantidade, mas foi uma quantidade muito grande de livros. E deram para os pacientes deles. Isso realmente é louvável nos dias de hoje. A gente Parabéns. Tomou essa iniciativa, né, de comprar os livros, que inclusive vocês podem comprar também. E eu sei que outras pacientes pediram, eu também quero ganhar e tudo mais. A gente fez um propósito. Claro que uma paciente ou outra a gente viu a necessidade, a gente deu. Mas a ideia era prestigiar, porque a gente considera que esse foi um ano de grandes mudanças nas nossas vidas. E muitas dessas mudanças se devem pelo fato de a gente estar nesse caminho de evolução
está buscando os ensinamentos da mente Runin, que é uma prática diária. Total. Né? Então, Esse é outro fundamento da mente Runin. É pragmática. Ela é prática. A gente não vai ficar fazendo uma histeria mental e gritando, ou como acontece muito por aí, com palestras e cursos que você vai e fica um final de semana com uma histeria total e 2 semanas depois você parou, não lembra de mais nada, quer dizer, é uma motivação momentânea. Nós estamos buscando uma automotivação. Você vai ter que se gerir, você vai ter que seguir em frente. O Adel já deu outra dica, leitura diária, 15 minutos de livros que tragam algo para você. Eu tenho que admitir que eu estou faz algum tempo para manter essa prática. Consegui agora, mas conseguiu? Não é fácil. O Akbar tem me cobrado isso faz algum tempo. Mas é fundamental, é importante. É o exercício da tua mente. Isso tem que ter. Que dizem que é resetado após 24 horas. Né? Então, se você volta a fazer e você alimenta a cada 24 horas, você está se reciclando e recordando daquilo que você efetivamente aprendeu. E leitura do Facebook e do Instagram não conta, viu? Não conta. Mídia social, não. É a leitura que te traga sabedoria. Isso E é legal que as pessoas falam assim para mim, mas eu não tenho tempo. Gente, se você deixar de verificar o teu Facebook, não como esse momento que a gente está usando as mídias sociais para que a gente possa levar para as pessoas algo importante, mas 15 minutos do teu dia que você deixa o teu celular de lado e leia, eu tenho certeza que você não vai perder o fluxo da vida por causa disso. Pelo contrário. Não, existe uma função no iPhone, eu caí nisso sem querer esses dias aí, que eu sei que ele diz quantas horas por dia, 1 minuto, você passou em cada uma. Você passou vendo o Waze, ou passou vendo o Instagram, ou no WhatsApp. Dá uma conferida lá, quanto tempo você tem utilizado em cada um desses aplicativos. Tem gente que trabalha eu no não telefone. Vou ver meu WhatsApp. Não, mas tem uma questão do trabalho. Claro. Lógico. Mas se você for ver, se você não tiver 15 minutos para tirar dali, realmente eu acho que a vida da pessoa Aí vai ficar difícil. Tem que resetar e reorganizar tudo, né? Ó, tem muita gente agradecendo os livros, elogiando o tema e bastante gente participando. Gente, obrigada pela participação. Mandem dúvidas, a ideia aqui é sempre ajudar a iluminar. Esse é o segredo, né, de todas as coisas do caminho. E as pessoas que depois de lerem o livro que quiserem mandar um feedback pra gente, isso também vai ser muito legal. Manda o que você viu, o que você entendeu. Eventualmente, se tiver alguma dúvida, pode falar com o Dani. Sim. Né, da parte da Mente Runin, segue ele lá, e que ele vai dar alguma orientação um pouco mais profunda e específica, que a gente espera realmente que beneficie a vida de todos. Né? Então, vou ler 2 perguntas para abordar o tema, porque sempre relaciona-se um com a outra. Uma paciente fala, não tinha medo de mudanças, mas sim de continuar como eu sou, como eu era. Trazemos muito medo dos nossos antepassados e da forma como fomos criados. Nossa, tá me arrepiando. Então, É isso aí. aí, vamos falar um pouquinho sobre isso? Arrepiona. Vai, Dani. É isso, a gente traz o medo como energia, é algo da natureza, mas é óbvio que a gente traz muita coisa dos nossos antepassados. Sim, do que eles passaram, nós temos o doutor Adel pode falar muito, muito melhor do que eu da nossa herança genética, do que tem dentro do nosso DNA, da nossa célula. Não sei se o doutor já leu um livro do Bruce Lipton, que é Biologia da Crença. Fantástico. Ele fala, por exemplo, que 50% do que a gente é genético e 50% responsável é o meio. Que essa célula é o quanto ela se protege ou o quanto ela se arrisca. Quando a célula deixa entrar algo dentro dela, ela começa a trabalhar aquilo e ela reage e vira uma célula mais forte. Então, a gente falou do medo do quanto você é imprudente ou do quanto você se protege demais. Tem muito a ver com isso, gente. Quanto você está disposto a abrir o peito e encarar a vida, a fazer o que tem que ser feito. Então, as dicas que a gente está dando aqui para vocês, como o Adel acabou de falar, é muito prático. Quer aumentar o músculo? Faça exercício. Quer estimular a tua mente? Estude mais. Quer buscar a espiritualidade? Leia mais, medite, busque. Se você não trabalhar e não treinar, não vai dar certo. Eu acho que não tem como
espiritualmente, a pessoa acredita ou não no espírito, não tem nada a ver com a religião espírita, vamos deixar bem claro. A Não. pessoa acredita ou não tem como você se desvincular, tanto geneticamente, tanto fisicamente, isso é provado já, mas quanto espiritualmente da tua ancestralidade. Você está carregando gerações e gerações. E ocorreu muito nisso, isso está dentro de você também. Então, obviamente, você tem que pegar o que tem de bom nisso, que com certeza existem também mágoas e memórias associativas dolorosas nisso daí. Então, você tem que saber reconhecer, trazer isso para o teu nível de consciência, reconhecer o que te causa aquela dor, aquele pânico, aquela ansiedade, para você trabalhar com isso. Então, a ancestralidade é importante, é fundamental, é o que nós somos. Eu achei muito, muito legal, me arrepiei inteiro quando eu li essa pergunta, de verdade. E ela comentou que não tem medo de mudança, mas de continuar a ser como você era ou como você é. Eu não sei se o tempo é. Se você tem medo de continuar como você é o primeiro passo para você saber que você tem que mudar. Mas eu não sei como vou mudar. Então, algumas dicas práticas. Pense em coisas boas. Se cerque de pessoas boas e que tragam coisas positivas. Leia coisas boas e que sejam... que te tragam algo de bom e de produtivo e até mesmo intelectual. E, no meio disso tudo, você pare 15 minutos, 20 minutos no teu dia e começa a meditar. Mas eu não sei meditar. Existem várias técnicas de meditação, mas basicamente você vai parar, você não vai ter barulho nenhum, você não vai ter ruído, você vai estar numa posição confortável e você vai começar a respirar. E vão vir os pensamentos, vão começar a vir e você vai começar a deixar eles saírem. Você vai focar na tua respiração, você vai focar no teu diafragma. Existe todo um fluxo de energia que você tem que focar. Isso, as pessoas podem estudar sobre isso também. E uma hora você vai começar a ver que os pensamentos vão sair. Que aquela dor da posição vai passar, que aquela coceira no nariz vai passar. Vai passar. E é nessa hora que você tem que começar a entender que você está chegando perto de você mesmo. E é ali que você tem que focar e manter o teu foco ali. Então, isso é uma prática, isso leva anos, às vezes, mas é o caminho. Então, eu acho que se você está com medo de se manter como você está, você comece hoje a tomar uma atitude. Não é segunda-feira, é hoje, de mudar. Ou de emagrecer, que é o que a gente vê, muitas pessoas procuram a gente, que elas precisam emagrecer, tudo bem, mas e tem que ter uma atitude para acontecer isso. Não adianta meditar e pensar, vou emagrecer e continuar comendo. Quer dizer... Vamos lá. A paciente diz que tem medo das limitações físicas vindo do sobrepeso e as transformações que percebemos no corpo. Como lidar? Acho que ela está falando assim também um pouco do medo de envelhecer. As pessoas têm um pouco de medo de envelhecer, buscam vários tratamentos para retardar o envelhecimento, né? Acho que ela disse um pouco disso, das limitações físicas vindo até do passar dos anos, né? Eu acho que tem os dois, né? Ela está ganhando peso e está preocupada com isso, que ela sabe que uma pessoa com 1,70 que tem 70 quilos tem uma condição. Se ela tiver 112 quilos, ela vai ter outra condição física e realmente aí vão entrar limitações. E essas transformações vão acontecendo ao longo dos anos também. Sim, eu sou um caso. Eu tinha 109 quilos e cheguei a 77 quilos. Não ia estar aqui no sofá hoje, não ia caber todo Não, mundo. não ia, é verdade. Não ia dar os 4 hoje, é verdade. Por isso a gente não fez a live antes. Brincadeira. Então, eu entendo que as pessoas que têm sobrepeso sentem. Eu trabalho com meu sobrepeso desde os 8 anos de idade. E confesso, ainda hoje é difícil para mim. Eu vou trabalhando mentalmente a cada dia. Então, somos todos humanos. Querer mudar, como o Adel falou, é o primeiro passo. E cuide do teu físico. É a tua ferramenta. É com o meu físico que eu posso ter experiências sensoriais. É com ele que eu posso tocar minha esposa, que eu posso beijar minha filha, que eu posso caminhar pela vida, que eu posso viajar e desfrutar de uma bela de uma viagem. Agora, com sobrepeso, tudo fica mais difícil. Então, ficou claro para mim, desse pragmatismo da Bento Ronin, que a primeira coisa que eu deveria fazer para me melhorar como ser humano era melhorar o meu peso. E eu não estou falando de ter esteticamente um peso programável para mim. Não. Eu estou falando de um peso saudável que eu internamente descobri. Hoje eu tenho um corredor de peso
porque os meus 77 também ficou muito pouco. Então hoje meu corredor é entre 82 e 85 quilos. Então, você tem que estar se sentindo bem. O teu corpo é uma ferramenta maravilhosa e ele diz tudo. Primeira coisa que você vê como uma pessoa está com medo na tua frente, doutora Del, não é que ela fica tensa com o rosto, o corpo dela se tensiona. Primeira coisa que você faz com medo é ficar rígida. E até pelas artes marciais, a gente sabe que quanto mais solto a gente tiver, ou no próprio tênis, é muito melhor. Se eu bater tenso numa raquete, eu vou machucar meu braço. Eu preciso estar solto. E eu venho trabalhando isso há muito tempo no tênis. Veja, não sou perfeito, mas eu tenho consciência do que eu tenho que buscar. Então, começa pelo corpo. É um primeiro passo. Mesmo porque cada um só tem um corpo para viver, né? A gente tem que lembrar, eu até comento isso bastante, só tem esse corpo para viver. Então, é tua obrigação, cuidar dele. Cuidar dele. Entendeu? É o que o Dani falou, não precisa ser fitness, não é a ideia, todo mundo tem que ser fitness, tem que ter homem, 8% a mulher. Não é isso, né? Percentual da gordura, tudo. Se a pessoa quer buscar isso, eu acho sensacional. E é um esforço, se tiver alguns atletas de alto nível, um esforço muito grande. Quer dizer, a pessoa tem uma capacidade mental gigante para chegar naquilo ali. Legal, se a pessoa trabalha com isso. Mas a pessoa tem que estar, no mínimo, um aspecto físico saudável. E isso é fundamental. A gente está falando de saúde. E a pessoa se sente bem também, né, em geral. Então você acaba se alimentando. Você acredita quando você perdeu esse peso? Quantos quilos foram? Foram 32 quilos. Em 4 meses. 4 Deixou meses. a Yasmin pra trás. Não. O peso, não, do Deixou Adeuzinho de carregar o Adeuzinho, O né? Adeuzinho. Então, 32 quilos em 4 meses. Eu não tenho dúvida, isso qualquer pessoa, que ao final desses 4 meses, 60 anos, falou, nossa, foi uma vitória, assim, que vitória minha, tipo, é uma conquista, é uma vitória. Isso aumenta a tua autoestima, isso te melhora. Não porque você perdeu o peso, porque é uma coisa que te incomodava e que você finalmente tomou a decisão consciente de enfrentar e vencer. Perfeito. Essa é a palavra. Palavra-chave, decida. Você tem que decidir. Quando você decidir mudar, mude. Faz o que tem que ser feito. Então, perfeito. A decisão é tudo. E aceitar que vão ter relapsos. Então, hoje tem uma paciente que ela mandou, Mari, adorei o tema da live, emagreci um monte, feliz e tal. Mas um conceito que me ensinaram é que eu decidi mudar, mas que é autorizado a eu errar. É autorizado. Eu tô lá na minha dieta certinho, mas de repente eu escorreguei, jaquei. Mas tudo bem. Tudo bem. O ser humano erra, gente. Todas as pessoas erram. Mas errou, reconhece o erro e segue em frente. Segue em frente, perfeito. É isso. Errar é humano, isso mesmo. Reconhece o erro, né? Fundamental. E procura meios para não continuar errando todo dia, sabe? Quer dizer, a gente falou numa sequência que você está tendo de 4 meses, um outro dia, você falou, tudo bem, a pessoa não pode se julgar tanto, não tem que se culpar tanto, assim, a gente tem que se culpar menos, mesmo porque muitas dessas coisas são inconscientes, a pessoa não está conscientemente fazendo. Então a gente tem que ter isso até para a gente se retroalimentar e se autoestimular. E um entendimento importante é que quanto tempo, eu até os 35 anos, eu tinha um hábito de comer coisas erradas e numa quantidade absurda. Em 4 meses, fui para outro extremo. Aí blindei minha mente, organizei minha vida e cheguei ao peso que eu precisava. Aí comecei a subir um pouquinho, viver um pouco a vida como todos vivem, mas sempre tendo um controle mental para que você não escorregue, porque é muito fácil, você tem uma trilha mental, que é um hábito, que é enraizado na tua vida durante 35 anos, como é que em 7 anos eu vou me manter só nessa trilha, não vou voltar para essa? Por isso que é normal errar. Mas entender que essa trilha, a nova que você criou, foi uma decisão tua, foi uma decisão consciente, e que muitas vezes a outra trilha é inconsciente. É uma trilha que... Da automação. Claro, da automação. Você virou um autômato. Você virou uma maquininha que só comia e nem sabia porque estava comendo. Minha mãe sempre dizia, eu estava almoçando, eu dizia, o que vai ter na janta hoje? Ela, meu Deus, você ainda não terminou de almoçar, já está pensando na janta.
Será que era ansioso? Que horas vai ser o jantar? Que horas que Dá o jantar pra ir um pouco mesmo? antes? E tenho certeza que não é exclusivo meu isso. Muitas pessoas passam por isso. Então, viva o momento. Coma comendo, caminhe caminhando, medite meditando. Faça. Isso é viver o presente. Você vê o agora, fazer o que tem que ser feito naquele momento. Esteja efetivamente onde você está no momento. Não adianta a gente estar aqui e eu começar a pensar, não, mas tem uma cirurgia amanhã, não, quer dizer, daí você não está curtindo o momento. Você está, daí entra na questão da sobrevivência, que você falou. Você tem que aproveitar o momento aqui. Isso daqui para nós, na verdade, veja, à noite, todo mundo deixou a família em casa, tem todo o pessoal da assessoria nossa aqui da imprensa, que faz um trabalho brilhante, por sinal, muito obrigado. Que também deixou os familiares, mas é um momento que a gente tem que estar curtindo isso daqui, porque senão deixa de ser um prazer e vira vocês um trabalho. acabam sentindo isso também, né? Não tem. Quando a Del tá em cirurgia, ele tá 100% na cirurgia também, ele odeia que fale na cirurgia. Pensei muito nisso. Tô trabalhando isso também. Eu vou ler algumas perguntas assim pra gente abordar o tema. Precisamos pensar e planejar nossa cirurgia plástica, com exames, cuidar na alimentação, exames pré-operatórios, todo o planejamento pós-cirúrgico também. Show de bola, isso é bem importante. Como evitar que a expectativa durante todo esse preparo torne-se crise de ansiedade? Não raro, eu recebo mensagens de pacientes falando: Mário, eu tinha que emagrecer e marquei a cirurgia e engordei. A gente entendeu? Essa semana passada, uma paciente assim. Ela cancelou. Cancelou, teve que postergar a data da cirurgia. E tem aquelas que não tiveram que emagrecer, mas marcaram a cirurgia e começam a engordar. Começam a comer. A comida acaba sendo uma fonte de descontar a ansiedade. Dani, você que passou por essa fase de aumento de peso, de diminuição, como que seria uma dica? Porque as pessoas sempre querem hashtag fica a dica, né? Como que seria uma dica para que as pessoas possam se interessar ainda mais e não descontem na comida, porque a comida acaba sendo uma fuga, né? Sim. Você acaba compensando as suas frustrações na comida. Então, você joga toda uma responsabilidade do tipo, comer vai me deixar feliz. Então, a pessoa às vezes pensa, né? Tá muito feliz que vai fazer uma cirurgia, que vai mudar. Beleza, agora eu posso comer. Não. Você vai ter que entender que não existe isso. Aí eu quero comer à vontade tudo que eu puder na minha vida. Gente, isso é instintivo. Comer é um instinto de sobrevivência. Só que nós não somos animais, não somos humanos. Nós temos que dominar esses instintos. Eu adoro quando os meus alunos falam assim, mas eu não consigo resistir a um brigadeiro. Eu falei, meu Deus, que força tem esse brigadeiro? Quem faz esse brigadeiro? Meu Deus, quem que faz esse brigadeiro? É mais que belga o chocolate, né? Porque, gente, você tem que ser mais forte que uma comida. Porque você é humano. Você tem que dominar os teus instintos. Quando você dominar os teus instintos, nós temos instintos de quê? De comer muito, porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Mas talvez isso seja dos nossos antepassados, que tinham privação de fome, e eles caçavam. Qual que é a nossa caça, Adel? Vamos no mercado e enche o carrinho, minha caça. Eu nem faço força para isso. Pede no aplicativo, hoje eu pedi no mercado. Nossa, melhor ainda. Pede no aplicativo as facilidades da modernidade, mas você tem que entender que você precisa se dominar, que vem a comida, preguiça, por exemplo, de manhã cedo, acordar às 6, 5 horas da manhã, com essa chuvinha que estava hoje, com esse frio. Ai, vamos trabalhar. Eu fui dar aula, eram para ter 6 alunos, tinha 1. Mas eu fui. E eu não tenho problema com isso, porque eu trabalho isso, eu procuro dominar os meus instintos. Não vou mentir para vocês que a cama não estava gostosa. Claro que estava, mas eu procuro pensar daí, porque o tema é sentar na cama e ficar, ai, só mais 10 minutos, só mais 10 minutos, um pouquinho mais. Gente, o segredo é, tocou o despertador, eu levanto já, eu estou em pé e saio. Eu vou ter que arrumar isso, que eu dou mais 10 minutos. Você dá mais 10 minutinhos, eu abandono, mas você faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Então, em vez de 5h20, eu levanto 5h30. Esses 10 minutinhos, provavelmente, Adel, você já coloca ele na tua matemática. Claro que está na conta. Do despertador. Porque tenho certeza que senão atrasa. Eu não chego atrasado na Então, clínica. fechou? Então, já está na conta dele. Mas eu procuro sempre vencer esse instinto. Então, o instinto de você
dormir mais do que o necessário e o instinto de você comer mais do que o necessário é normal. Mas isso é um instinto animal, não é um instinto humano. Na verdade, o humano não tem instintos, o humano é mais mental, ele é mais racional. E está do humano dominar esses instintos, porque nós temos algo do animal, nós temos algo do vegetal e algo do mineral. Nós temos internamente. E, o mais importante, algo do divino. Então, nós temos algo espiritual dentro da gente. Então, que esse humano possibilite que esse espiritual possa, como você mesmo disse, através da intuição, nos mostrar caminhos de vida, mostrar como mostra para a Mari, chegar num local e ver que o ambiente está pesado e sair. Quer dizer, a intuição, se for bem usada, ela só te leva para o caminho do bem. Ela só vai te levar para a luz. Com certeza. E aí tem duas coisas aí nessa história. Primeiro, a paciente pensa, eu vou operar, fazer uma lipoaspiração. Então, eu sempre quis comer aquele bolo, vou aproveitar e vou comer dela. Comer agora. Então, essa é a primeira coisa. Fala, já que o doutor opera, o doutor tira um pouquinho mais de gordura. Não é bem assim que funciona. Mesmo porque às vezes ganha gordura intra-abdominal, ganha gordura em outras áreas que não vai operar. E isso acaba sendo uma descompensação e a pessoa se acostuma a comer mais. Então ela opera e continua querendo comer mais. Então tem que tomar cuidado quando a pessoa não tem o controle. E às vezes o primeiro doce às vezes é o caminho para deslanchar. Segundo, vamos lembrar que a alimentação fisicamente nos dá prazer. Nos dá prazer, existe comprovado que libera vários neurotransmissores, substâncias que te dão prazer. Então, isso é um fato, não vamos conversar sobre isso. Mas existe outro conceito da mente ruim que fala da felicidade temporal e da felicidade atemporal. Perfeito. Grosseiramente, felicidade temporal, você comeu, terá prazer. Acabou. Daqui a um tempo você tem que comer de novo, para ter aquele prazer de novo. Você comprou a moça, foi lá, comprou um sapato, comprou uma bolsa, isso dá um prazer. O cara troca de carro, tudo isso dá prazer. Tem coisas mundanas e materiais que nos dão prazeres, certo? Mas são prazeres temporais, felicidades temporais. E a pessoa chega, ela tem lá 85 pares de sapato, mas ela precisa comprar mais um par de sapato, porque ela vai ficar feliz e cada vez vai ficar feliz por menos tempo. Então, isso é uma grande armadilha de você querer procurar felicidade nessas situações, e aí entra a comida também. Existe a comida como uma necessidade fisiológica, existe como uma fuga para te dar uma felicidade temporal. Mas daí existe a felicidade atemporal, que você só vai encontrar Meditando dentro de você. Dentro de você, ela está dentro. Você tem que alimentar a tua felicidade. Você não pode depender de nada externo para te dar felicidade. Você não pode depender de uma pessoa para te dar felicidade. Porque se ela não quiser te dar felicidade, você vai ser infeliz. Então isso tem que vir de você. Isso, obviamente, é um tema para uma discussão muito mais longa. Muito longa. Mas só para entrar nesse gancho da alimentação, tem que ver se você está se alimentando por uma necessidade fisiológica ou mesmo um prazer. Nossa, hoje eu quero comer o brigadeiro, aquele lá. Aquele belo. Que ninguém resiste. Que ninguém resiste. Você pode comer um brigadeiro, você não precisa comer 6, mas come um brigadeiro, não tem problema, que é um pedaço do bolo. Mas as pessoas têm que ter um pouco de a não ser que a gente está falando de peso, mas vou deixar bem claro. Se a pessoa está bem com o peso dela, mesmo ela sendo uma obesa mórbida, não tem problema. Ela tem que ser consciente dos riscos de saúde e que ela está encurtando o tempo físico dela por conta disso. Não tem problema. Se ela está bem com isso, se não é uma coisa que ela luta contra e não consegue vencer, tá tudo certo. Mas se é uma coisa que incomoda, ela tem que tomar uma atitude para modificar isso na vida, e ela tem capacidade. Todo mundo tem capacidade para isso. Perfeito. Só vou dar uma entradinha. O tempo, nós temos o Congresso Internacional de Felicidade, que vai acontecer dia 2 e 3 de novembro aqui em Curitiba, e a gente vai falar muito sobre essa felicidade atemporal e atemporal. Então, claro que a gente pode fazer live sobre isso, mas só deixando a dica, quem quiser, procure o site do Congresso Internacional de Felicidade, que vai ser muito legal. Perfeito. Você viu, gente? Tem vários canais de ajuda, de auxílio, para que a gente possa buscar a verdadeira felicidade, né? E nós aqui somos só mais um instrumento para poder compartilhar a informação, né? Agora, tá encerrando, tem mais uma pergunta aqui, depois acho que a gente finaliza com uma mensagem, né? O grande finale dos meninos aqui para todos os pacientes. Eu também, viu? Você não vai escapar do grande finale. Beijo. Como ter uma expectativa real e evitar frustrações com o resultado de uma cirurgia? Como ter uma expectativa real de tudo? Né?
Eu vou falar primeiro a parte técnica antes da parte mental. Então, primeira coisa, não se compare. Não se compare, esqueça a comparação, entendeu? Eu acho que servem referências para o doutor, eu quero ter um nariz assim, eu acho bonito. Dá para fazer? Ou a paciente vai botar uma prótese de mama, eu gostaria de um seio mais ou menos assim. Então essa é a primeira coisa. Não se compare porque você está comparando você com outra pessoa, e você é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa, com um organismo diferente, com uma atividade inflamatória diferente, com um comportamento diferente. E o resultado, obviamente, vai ser diferente. Pode ser muito parecido, mas sempre vai ser diferente. Segundo, quando você for procurar um cirurgião, você veja se o cirurgião te botou a par de como é o procedimento, de risco, de complicação e de expectativa de resultado. Entendeu? Doutor, eu quero ficar assim. Não, claro, fazemos qualquer coisa. Não, isso não existe, entendeu? Não, a cirurgia tem um limite que ela pode fazer. Então, é obrigação do cirurgião plástico te colocar a par de qual o resultado possível e provável, não tem como prever exatamente o resultado, possível e provável na tua situação, com o tipo de cirurgia proposta. Depois, saber que isso é uma parceria, entendeu? O cirurgião faz a parte dele e a paciente faz a parte dela, ou o paciente faz a parte dele também. Porque a pessoa faz, vamos voltar no exemplo da lipoaspiração, fez a lipoaspiração, continua comendo, e daí a pessoa operou com 75 quilos, foi lipoaspirado 4 litros, ela devia estar com 71, ela volta com 75 quilos. Depois de 5 meses, doutor, eu acho que eu estou inchado. 5 meses depois não é inchaço, é ganho de peso. Então, quer dizer, tem que ter uma participação pessoal. Você não pode botar toda a responsabilidade de uma cirurgia no cirurgião. Então, se você começar a somar tudo isso e consultar quantas vezes for necessário com o teu cirurgião, você vai começar a ter uma expectativa mais realista. E se for colocar matematicamente, a felicidade vai ser a realidade que está acontecendo menos a expectativa. Então, para você ser feliz, a tua expectativa tem que estar alinhada com a realidade. Porque se você tiver uma expectativa muito grande, nenhum resultado real vai conseguir suprir essa expectativa. E a cirurgia, às vezes, está maravilhosa, tecnicamente está maravilhosa, e a paciente não está feliz. Então, isso tem que ser alinhado no pré-operatório. E essas questões devem ser compartilhadas também com o cirurgião. E se a paciente tem dúvida, gente, não deixe de perguntar. Marca quantas consultas forem necessárias. Se hoje mesmo tem uma paciente que ela falou, Mari, de tanto que, porque a gente faz muita questão de que a paciente se segura. Mari, acho que eu não estou segura. Eu falei, então não faça. Não faça. Não faça algo que você não está segura. Não faça algo que você não tem certeza de que você está fazendo uma escolha certa. Espere. Talvez não é o momento. O momento vem, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Né, Dani? É isso mesmo. E a questão da frustração é muito interessante, porque desde pequeno a gente é acostumado a receber sempre uma recompensa de fora de algo que você fez de positivo. Então, filho, se você fizer isso, você ganha isso. Então, sempre desde pequeno está fora, nunca está dentro de você. Você nunca faz algo porque você tem que fazer. Então, por isso que você se frustra muito, que você espera algo sempre de fora. Você tem uma expectativa, como o Adel acabou de falar, de um corpo que não é o seu. Somos todos diferentes, o ser humano é diferente um do outro. Porque são todos lindos, né? Todos têm a sua beleza, né? Perfeito, é isso que é o legal. Perfeito. Só que a pessoa não consegue olhar para dentro, porque ela sempre teve algo de fora como referência. Desde pequeno, sempre houve uma referência dos pais, de premiação. Quer dizer, você nunca buscou se olhar internamente, entender que existe uma autorrecompensa por estar vivo, por fazer o que tem que ser feito. Você tem filhos, eu tenho uma filha. E, gente, eu, sempre que eu posso frustrar minha filha, eu frustro. Sério, Dani? Sério. Se não, no primeiro namoradinho que ela tiver e ele terminar com ela, o que ela vai fazer? Se ela não tiver frustrações. Ah, papai, quero isso. Filha, agora não é o momento. Ela tem que ter. Ela tem que ser trabalhada. As pessoas têm que entender as frustrações, entender as coisas para que elas possam ter essa visão mais interna de que, por estarem vivas, elas são felizes, elas têm algo divino dentro delas e esse divino te conforta. Esse divino já é suficiente. Então, disso vem a serenidade, vem uma felicidade temporal. Você está de bem com as coisas, com as pessoas. Você pode ir fazer uma live, você vai receber críticas. E daí eu pergunto para vocês, quem critica?
tá na arena que nem nós aqui. Não, nós estamos colocando a cara a tapa e não tem problema, porque a gente está bem. E a crítica, ela sempre vai... Você tem que levar para o lado positivo, porque se a pessoa está criticando, você talvez não tenha conseguido passar a mensagem como você gostaria. Essa é a primeira situação que eu avaliaria. Eu tenho que melhorar a minha comunicação. Depois, tem crítica que ela pode falar, e você vai lá e fala, não, realmente tem um pouco de razão. Sair xingando quem está criticando, realmente, nesse aspecto, a pessoa tem razão. Eu devia ter feito diferente, alguma coisa. E tem críticas que não vão ter fundamento nenhum. Mas também não tem problema. A crítica é da pessoa, não é minha, entendeu? Enquanto você está fazendo o que você está fazendo de coração e você está dando o seu melhor, hoje foi bem bonitinho. Ela deu uma carta, vocês estavam aqui, vocês viram, ela me deu uma carta. Ela falou, papai, eu fiz aqui e eu fiz o meu melhor. Tinha uma foto nossa na carta, tinha um desenho dela, e tinha um monte de coração, e tinha outro desenho que ela teve que traduzir para mim. Eu olhei para ela, filha, você fez o teu melhor? Ela falou, fiz. Mas então tá espetacular. Porque você se dedicou, você parou o que você estava fazendo, você podia estar, sei lá, brincando com a tua boneca, ou fuçando um eletrônico, alguma coisa assim. Não, você fez o teu melhor para me dar uma carta, então eu tenho que estar extremamente satisfeito. Então quando a gente faz o nosso melhor, isso é o que a gente pode oferecer. Às vezes pode não ser suficiente para as pessoas, isso é completamente compreensível, mas as pessoas, especialmente forem mais sábias, vão reconhecer que a gente está se esforçando e que a gente está fazendo um negócio genuíno de coração. Isso é o que basta pra gente. E aproveitando o gancho das frustrações, gente, cirurgia plástica também pode frustrar, mesmo que seja feito tudo de melhor. Uma prótese pode rejeitar, uma prótese pode rejeitar. Uma cicatriz pode ficar feia, uma cicatriz pode ficar feia. Uma cicatriz pode alargar, pode alargar. Você pode ter complicações, pode ter complicações. Corpo humano é algo de mais divino que já existiu, que existe, mas é algo também de mais espetaculoso a ponto de que a gente ainda continua estudando e vai continuar estudando, e a medicina nunca vai evoluir a ponto de a gente dizer que você vai realizar um procedimento e você tem 100% de certeza de que algo vai acontecer naquele corpo. Então vão ter frustrações? Vão. Mas qual é o segredo para sair dessa frustração? Saber de que a pessoa, o profissional que você escolher vai estar à disposição para te receber, para te atender quando você precisar. Eu acho que essa é a saída. Saber que você vai se cercar de pessoas boas, positivas, que vão te ajudar a passar por aquela frustração e que não existe dor que dure para sempre. Existe? Não. Então esse é o meu final. E agora eu já Acabou bem. Você saiu bem, né? Gente, então essa é a nossa live sobre medo e ansiedade. Primeira live que a gente fala sobre emoções, relacionando ou não a cirurgia plástica, porque eu acho que é muito mais abrangente do que somente a cirurgia plástica em si. Com certeza absoluta. Dani, agradeço mil a tua participação. Eu agradeço, Mari. Agradeço às pacientes que participaram, as que não são pacientes, as pessoas interessadas que vieram dedicar um pouco do teu tempo para assistir aqui a live, né? E a nossa mensagem agora final... Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi realmente um tema que gerou uma ansiedade, uma expectativa muito grande na gente. Porque eu acho que é uma coisa super importante hoje em dia. Eu acho que todo mundo, em algum momento, tem passado por alguma dificuldade, alguma coisa relacionada com pensamentos que não necessariamente são teus, que eles foram emprestados e que foram embutidos na sua mente e que a pessoa não consegue sair disso. E eu quero dizer que a gente já teve problemas assim também. Todos já tivemos. E nessa hora que você vê que você nunca está sozinho. Sempre vai ter um amigo que vai estender a tua mão. Só vai ter uma pessoa que vai te orientar, que vai te ajudar. E quando você tiver essa dificuldade e você conseguir superá-la, isso vai te tornar uma pessoa muito melhor. Uma pessoa muito mais preparada. Uma pessoa muito mais forte. E nesse momento que você tem que decidir se você vai passar essa tua experiência e tentar ajudar outras pessoas a passarem por isso também, ou se você simplesmente vai ficar com isso para você. Então, nós todos somos um só. Existe uma energia cósmica que nos une. Acreditam ou não nisso, é uma coisa que a gente acredita. Então, quando você faz o bem para as pessoas, isso volta, a lei do retorno do universo. Tudo que você fizer de bom, vai voltar de bom para você. Então, pratique o bem, né? Esbanjem amor, aproveitem a vida, curtam um momento e saibam que no que a gente puder ajudar, obviamente no nosso ramo, a gente vai estar sempre
à disposição. É isso aí. Bora? Muito legal. Bora, Dani. Bom, o que eu posso deixar para vocês é algo que o Acab me falou, que é: seja importante para alguém. E o que é ser importante? Ser importante é ser importado para dentro do coração desta pessoa. Porque dessa forma você é imortal. Porque mesmo que o teu corpo físico morra, você sempre vai estar dentro do coração de alguém. Eu tenho certeza que vocês dois sempre vão estar dentro do coração dos filhos de vocês e dos netos de vocês. Eu tenho certeza que eu vou estar dentro do coração da minha filha, da minha esposa. Então, uma pessoa que você for importante para ela já é o suficiente. A tua vida já valeu a pena. Então, obrigado a todos pela disposição de vocês, pelo tempo, e um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa semana para todo Tchau, mundo. boa semana.